Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E 5 meses depois daquelas denúncias de assédio e importunação que derrubaram o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, nós temos novidades a respeito desse caso. A primeira das novidades é que amanhã o Silvio vai prestar o seu depoimento para a Polícia Federal. É a primeira vez que ele vai ser ouvido no âmbito dessa investigação que foi aberta no mesmo dia que tudo se tornou público. E o segundo ponto é que pela primeira vez, desde o ocorrido, ele deu uma entrevista para o portal UOL, mais especificamente para a jornalista Adriana Negreiros, tá? Eu destaco para vocês que a Adriana conduziu muito bem essa entrevista, acho que ela perguntou tudo que era necessário e da forma mais correta, mais adequada possível, tá? O ministro teve ali uma baita oportunidade para se explicar a respeito de todas as acusações. O Silvio só tinha se manifestado no dia em que tudo isso saiu na imprensa, num vídeo publicado no seu Instagram, um vídeo curto, em que ele basicamente disse que tudo aquilo lá eram ataques infundados, né, que existiam ali interesses escusos, mas ele nunca foi muito específico, né? Nunca falou por muito tempo sobre isso. Ele desapareceu completamente da imprensa, da vida pública depois, já no dia seguinte à sua demissão. Então, eu acho que aqui tem alguns pontos bem importantes da gente observar. Bom, a principal acusadora do Silvio Almeida, não é segredo para ninguém, era a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A Aniele, ela basicamente sustentava que o Silvio tinha assediado ela nas mais variadas situações, sempre colocando a mão na sua perna, fazendo sussurros, né, de frases eróticas, coisas do tipo, e ela nunca dando nenhuma abertura para que isso ocorresse. O único fato mais concreto, uma ocasião específica, que tinha sido citada, né, pela Aniele para as pessoas próximas, e mais tarde ela própria acabou trazendo para a imprensa, foi uma reunião que aconteceu em Brasília no começo do ano passado, uma reunião em que você tinha a presença do próprio Silvio, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de outras pessoas. Tem até a foto dessa reunião, que foi tornada pública quando ela ocorreu mesmo. Ela falou que nessa reunião em específico, o Silvio colocou a mão na perna dela e fez alguns sussurros, tá? E o Silvio foi questionado sobre isso, aqui, pelo UOL. O que ele fala? Vamos, primeira pergunta, né? O senhor fez sussurros eróticos nos ouvidos da ministra e passou a mão nas pernas dela por debaixo da mesa em uma reunião em Brasília? Responde. É óbvio que não. Imagina uma reunião em que estão dois ministros. Eu sentado na lateral da mesa, a ministra sentada na ponta, outras pessoas sentadas, o presidente da ANAC e logo na minha frente o diretor-geral da Polícia Federal. Eu passaria as mãos nas pernas de uma ministra numa reunião na frente do diretor da PF? Isso é um descalabro. E o Silvio comenta também a respeito da temática da reunião. Ele falou, olha, a gente estava discutindo ali casos de racismo em aeroportos e havia uma visão muito distante entre eu e a Aniele sobre que protocolos deviam ser adotados para você combater esse tipo de acontecimento. E que a Aniele, ela foi ficando irritada com ele naquela ocasião em específico. E aí a repórter pergunta, né, mas o que ela fez exatamente? Ele fala... Comecei a dar opiniões e em determinado momento ela pegou o meu braço e falou mais ou menos assim: em todo lugar você quer dar aula, aqui não é lugar de dar aula. Eu me calei, tinha outro compromisso e saí da reunião. Minha secretária executiva acompanhou o restante. Depois tive uma conversa com meus assessores sobre como era difícil trabalhar com o Ministério da Igualdade Racial e com a Aniele Franco, como ela foi desrespeitosa comigo. Ela fingia ter comigo uma intimidade que nunca teve, falando comigo daquele jeito. Achei inadequado e eu dei uma determinação no Ministério. Só vamos falar de questão relacionada à política de igualdade racial dentro dos limites da competência dos Ministérios dos Direitos Humanos. Não vamos nos meter nas políticas de promoção de igualdade racial. Isso ainda que eu estivesse sendo chamado a todo momento para participar de eventos e da formulação de políticas que envolvessem a igualdade racial. Mas comecei a recusar para que não houvesse desconforto. E depois também há uma pergunta da jornalista se havia alguns ciúmes com relação às pautas defendidas por cada um dos ministérios, né? O Silvio sempre é uma liderança na área, não só dos direitos humanos, mas muito específico na questão do racismo, e a pasta da Aniele tendo como função exatamente a questão da igualdade racial, né? O Silvio respondeu: vieram falar que a ministra se sentia incomodada com o fato de eu ser tido como referência na área atinente ao ministério dela.
Só que eram fofocas, eu não tinha tempo para lidar com fofoca, o que poderia ter sido até um erro meu. Não tinha entendido que a política é feita de intriga. Tem gente especialista, dentro e fora do governo, em criar intriga, em vazar para a imprensa. Tanto eu quanto Aniele Franco fomos enredados nessa imundície. Então, gente, o Silvio basicamente consiste que não aconteceu nada. Ele poderia até dizer, aconteceu alguma coisa, mas ela entendeu errado, não foi bem assim. Ele é categórico e fala, não aconteceu absolutamente nada. Pior do que isso, Aniele Franco também tinha ali teve uma reunião muito tensa comigo, demonstrava uma grande indisposição de fazer aí políticas conjuntas entre os ministérios e tudo mais. Tá legal? Essa é a versão dele sobre a reunião. E ele é questionado sobre algo muito simples, né? Bom, ok, diferenças existem, não sei o quê. Por que a ministra da Igualdade Racial ia inventar que você assediava ela, né? Citando esse caso da reunião, mas falando que também existiam tantos outros. O que ela ganhava com isso, certo? E aí aqui a resposta do Silvio. Bom, a pergunta foi assim, Aniele Franco não teria muito a perder inventando uma história dessas? Aí ele responde, né? Acho que ela caiu numa armadilha, a falta de compreensão de como funciona a política, a armadilha em que eu caí também. Não prestei atenção em coisas em que eu deveria ter prestado mais atenção. Ela, da mesma forma, ela se perdeu num personagem. Para tentar me desgastar, ela participou desse espalhamento de fofocas e intrigas sobre mim. O objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos da elite carioca, da academia, com pessoas ligadas ao sistema de justiça. Me queimar. Essa fofoca se tornou objeto de interesse jornalístico. Isso se tornou um caso de interesse das autoridades policiais e foi hipotecada uma crise enorme para o governo. Ela perdeu o controle da narrativa diante do tamanho da crise. Sobraram para ela duas opções. E aí, né, complementando aqui, né, quais? Aí ele. Ou ela dizia que não aconteceu, ou dobrava a aposta na história inverídica, destruindo políticas importantes, a minha vida pessoal e da minha família. Ela escolheu o caminho da destruição. Basicamente o que ele coloca é assim, ó, tinha intriga lá, as pessoas usam fofoca pra fazer intriga, né, Eu tô sendo explicativo, gente, porque aqui tá condensado, ele falou mais coisas, eu vi inteiro, então por isso que eu tô querendo trazer até uma explicação, incluindo outras coisas que ele foi colocando. Mas basicamente ele coloca ali que existia um monte de... A política é feita de intrigas, de fofocas, você inventa uma coisa sobre um ministro pra tentar derrubar ele, pra prejudicar ele, quando você tá insatisfeito com alguma coisa. A Aniele passou a fazer isso, passou a acusá-lo de assédio, com o objetivo, na visão dele, de prejudicá-lo e possivelmente fazer com que ele deixasse o cargo. Só que ela não contava que isso vazaria pra imprensa. E assim que vazou pra imprensa, ou ela falava que nada daquilo era verdade, ou ela ia ter que dobrar a aposta e falar que realmente aconteceu e até oferecer mais detalhes, segundo ele, inverídicos, né? Criando até fatos como da reunião na visão dele, tá? Basicamente esse o argumento colocado sobre, né, por que a Aniele seria capaz de inventar uma coisa desse tipo. Ele cita também, gente, o caso das alunas, né, que foram lá denúncias feitas pro Me Too, todas com anonimato, algumas também falaram com o portal da Intercept Brasil, né? Olha, ele falou, quando eu comecei a dar aulas em 2006, 2007, um amigo disse, você é jovem, um homem negro, se cerque de cuidados. Por isso, trabalho com assistentes. Pouquíssimas vezes apliquei uma prova. Dou aula há 20 anos, tive aproximadamente 40 mil alunos, metade disso são mulheres. Em todas as universidades que passei, isso está dito de maneira oficial, nunca tive nenhum tipo de acusação. Aí eu vou perguntar, mas por que essas mulheres mentiram? Não sei, não tenho como estar na cabeça delas. O que posso dizer é que não fiz isso. Não sei por que as pessoas mentem. E quem mente tem responsabilidade. E aí ele fala muito também sobre a organização Me Too, faz acusações à organização Me Too, tá? Eu destaco que, além do pronunciamento naquele vídeo que ele fez no dia em que foi demitido, se defendendo das acusações, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, poucas horas antes do Lula demiti-lo, publicou uma nota fazendo acusações ao Me Too, certo? Vamos lá. O senhor publicou em rede social que ONGs suspeitíssimas faziam pressão junto à instituição de Estado em relação ao seu caso. O senhor se referia ao Me Too Brasil? Fico preocupado quando causas relevantes são capturadas e manipuladas como forma de acessar poder e dinheiro. Sobre o Me Too,
Supostas denúncias contra mim foram levadas diretamente para um jornalista. Isso viola o dever de proteção dos dados e de sigilo. Coloca em risco a vida das mulheres que tiveram a coragem de procurar essa entidade e de pessoas que podem ser inocentes. Essas informações não tratadas corretamente e levadas para a imprensa criaram um clima de linchamento e destruição de reputação. Passamos por cima da presunção de inocência, tá? E aí também sobre o Me Too, o senhor sustenta, como disse antes, que houve uma tentativa de interferência em uma licitação do Ministério por parte do Me Too Brasil? No dia em que os fatos estouraram, me disseram que havia alguma relação do Me Too com o Ministério. Procurei saber qual era o envolvimento, documentos mostraram que havia uma tentativa de relação. Mandamos investigar, mas quem vai decidir sobre isso é a Justiça. E aí ele é questionado se conhecia, tinha alguma relação com a presidente do Me Too Brasil, Marina Ganzaroli. Responde: conheci superficialmente. Curiosamente, ela me enviou mensagens no ano passado, um pouco antes de acontecer tudo isso, querendo marcar reunião, me encontrar para conversar sobre assuntos do Ministério. Dizia que tinha sido recebida por todos os ministros, menos por mim. Não respondi. Achei inadequado pedir agenda para um ministro de Estado fora dos canais oficiais para tratar de assuntos de interesse da organização dela. De quando são essas mensagens? Meados do ano passado, mas não sei precisar. Então, dando a entender que existiam interesses da organização em derrubá-lo por motivos políticos e tudo mais, na mesma toada de que tinha sido divulgado na nota do Ministério no dia da demissão, tá? E a outra acusadora que se tornou pública, além da Aniele Franco, que revelou o seu nome e tudo mais, é uma professora chamada Isabel Rodrigues, e ele responde também à acusação específica da Isabel Rodrigues, tá? A professora Isabel Rodrigues foi às redes sociais dizer que tinha sido apalpada por o senhor por debaixo da mesa. Uma ex-aluna disse ao Fantástico que foi assediada após uma prova. Essa ex-aluna, ela não revelou a identidade, tá, gente? Vale deixar claro. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre Isabel Rodrigues, fiquei surpreso, porque fomos amigos durante anos. Eu a conheci em 2015, 2016, e desde então travamos uma amizade intensa. Depois fui morar nos Estados Unidos e nos afastamos, mas mantivemos algum contato. De repente, ela parece candidata. Ela foi candidata a vereadora por Santo André, se declarando a 15ª vítima, sendo que sequer se sabia qual o nome das supostas vítimas. Achei esquisito e incongruente em relação às atitudes que teve comigo há pouquíssimo tempo. Quais? Ela entrou em contato querendo conversar. Falamos rapidamente sobre a candidatura dela, pouco antes de estourar. E quando isso estoura, eu apareço como abusador. Gente, vamos lá. Foi uma entrevista longa, mais de 1 hora de duração, gravada em vídeo, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar aqui pra vocês, eu vou ver como que a questão com direitos autorais. De qualquer forma, se não eu deixo linkado pro site, né? E aqui eu acho que são os principais pontos. Acho que aqui eu quis trazer meio que um resumo do essencial pra vocês. Basicamente negando tudo e colocando como uma grande conspiração para derrubá-lo. Uma conspiração com, digamos, vários braços. De um lado, um incômodo da Aniele Franco, que apelou a uma fofoca, que no caso é uma acusação de crime, segundo ele, para tirá-lo do cargo e perdeu o controle disso. Do outro lado, a Me Too, que teria interesses ali em licitações e que teria surfado nessa história inteira, supostamente jogando essas acusações. Do lado, a professora Isabel Rodrigues, né, que gravou inclusive um vídeo logo nos dias seguintes à demissão do Silvio. Tudo mais ou menos na mesma linha. O Silvio fala muito bem, explica muito bem. Tem direito à defesa, amanhã vai prestar depoimento, importantíssimo, né? É uma versão que, na minha visão, ela soa em algum grau inverossímil, porque se coloca toda uma conspiração de um tamanho assim, inacreditável, para um ministério que não é tão disputado assim, no jogo político. Porque não tem um grande orçamento, devia até ter, mas não tem. E tanto que Silvio cai, entra Macaé e Evaristo, não entra alguém do Centrão, não entra alguém ligado ao Me Too, não entra nada, nenhuma pessoa que teria suspeita de ter, né? Então, é difícil de convencer. Ao mesmo tempo, tá?
tem muita coisa que a gente não sabe. Você tem ali todas as outras acusações em anonimato, a gente não sabe exatamente qual é o teor delas, até que ponto a Polícia Federal escutou todo mundo que está envolvido, tá? O que se tem mais é com relação a Aniele e a Isabel Rodrigues. A Aniele, né, emitiu uma nota que eu vou ler aqui para vocês depois dessa entrevista. Olha, a tentativa de descredibilizar vítimas de assédio sexual, minimizar suas dores e transformar relatos graves em fofocas e brigas políticas é inaceitável. Na véspera de prestar depoimento à Polícia Federal como investigado, o acusado escolheu utilizar um espaço público para atacar e desqualificar as denúncias, adotando uma postura que perpetua o ciclo de violência e intimida outras vítimas. O direito à defesa é assegurado, mas não pode ser usado como instrumento de desinformação e revitimização. Insinuar retaliações descabidas contra quem denuncia é uma estratégia repulsiva que reforça estruturas de silenciamento e impunidade. Importunação sexual não é questão política, é crime. Sendo assim, reitero minha confiança na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero e raça. Até esse momento em que eu gravo, não tem manifestação da ONG Me Too, nem da professora Isabel Rodrigues, que também foram citadas pelo Silvio. Gente, e vamos lá, com o que se tem de público, é muito claro o rumo que isso vai tomar do ponto de vista judicial, certo? Vamos ter isso muito claro aqui. Com o que se tem de público, Silvio é inocentado por um motivo muito simples. Ele é inocentado porque você não tem provas que vão além dos depoimentos das vítimas. Você não tem ali, você tem o que a Aniele falou, o que algumas pessoas falaram, mas você não tem uma gravação, você não tem uma foto, você não tem nem até, vamos supor, se fosse uma coisa mais, um exame de corpo e delito. É aquela coisa clássica em casos de assédio e importunação, né? Você não pode, com base apenas num depoimento, levar uma pessoa a ser condenada e ser presa. Ao mesmo tempo, casos de importunação e assédio sexual, muitas vezes é impossível ter prova mesmo. É impossível ter prova. Como alguém vai saber, como alguém vai provar que numa reunião no ministério, o Silvio pôs a mão nas pernas da Aniele? Por debaixo da mesa. Ninguém tá olhando debaixo da mesa, né? Então, do ponto de vista, gente, da investigação, a não ser que a Polícia Federal tenha conseguido algo, o que seria surpreendente, né, pelo aspecto dos crimes dos quais o Silvio é acusado, não deve acontecer nada. E aí vai ficar para sempre nessa, né, coisa de Silvio fala a verdade, ou então Aniele, as 14 alunas e a Isabel Rodrigues falam a verdade. Certo? Das duas, uma. Das duas, uma, né? Até pode, se quiser colocar aí um meio termo. Eu acho que assim, sobre esse caso, caímos no clássico que se tem em casos de assédio e importunação sexual. Certo? Caímos no clássico. Vamos ver se vai vir mais respostas. Chama atenção a falta de celeridade, né, na investigação. As acusações vieram há 5 meses, muitas das acusadoras demoraram para serem ouvidas, o Silvio está demorando muito para ser ouvido, né? De qualquer forma, eu vou atualizando vocês, mas eu realmente acho que chegamos naquele ponto, né? Isso não vai chegar em lugar nenhum a partir de agora, né? Vamos ver como que vai sendo, como que as coisas se desenvolvem. Mas eu acho que a gente chegou num ponto já em que é versão contra versão e assim seguirá, né? E assim seguirá. Eu atualizo vocês, gente. Eu atualizo vocês assim que tiver mais coisa, tá? E vou deixar linkada aqui a entrevista completa em vídeo para quem quiser ver melhor, a forma como ele tá falando, o jeito que ele tá se expressando, né? Eu acho isso. É uma versão, pô, faz sentido no ponto de vista lógico? Faz, mas quando você vai olhar todo mundo conspirando desse jeito, para mim realmente é complicado, tá? Abraço a todos e até a próxima.